Olá, seresauros, eu sou Auriel Dourado e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre Umbanda. Solta a vinheta. Olá, seresauros, hoje eu vou falar para vocês sobre a história da Umbanda. Eu já falei em um outro vídeo sobre o que é a Umbanda, expliquei que a Umbanda é uma religião, né? Que ela nos ajuda a nos conectar com o divino através dos seus rituais, das suas práticas, né? Falei um pouco sobre os fundamentos da Umbanda. A gente sabe que existem muitas formas de se expressar dentro da Umbanda, mas a Umbanda tem alguns fundamentos básicos, como a caridade, a filosofia espírita, a inspiração e o exemplo no Evangelho de Jesus Cristo, a matriz africana, referências da cultura indígena. Então, muitas coisas que compõem a religião Umbanda, né? Que eu falei para vocês no vídeo anterior, vídeo áudio anterior. Agora, nesse aqui eu vou falar sobre a história da Umbanda, tá? Como que ela surgiu, por que que ela surgiu, né? Então vai ser um bate-papo também, um vídeo áudio nesse estilo meio bate-papo que vocês podem escutar enquanto faz as suas coisas aí no dia a dia. E vamos lá, sem mais delongas, para a história da Umbanda. Bom, pessoal, vou falar aqui sobre a história da religião Umbanda, né? De uma forma simplificada, para que vocês possam compreender e entender como surgiu a religião. Também aqui colocando o meu ponto de vista, a minha visão, né? Então, se vocês estiverem escutando esse áudio como forma de estudo e de aprendizado, pega aí o caderno de vocês, alguma folha para fazer suas anotações e após o nosso vídeo áudio, façam as suas pesquisas pessoais, né, para aprofundar ainda mais o conhecimento de vocês dentro desse tema, né, que é a história da Umbanda. Então vamos lá. Bom, pessoal, a Umbanda, ela é uma religião relativamente nova, tá? Ela tem um pouco mais de 100 anos. Nesse dia 15 de novembro de 2023, a Umbanda vai completar 115 anos. Então, a Umbanda nasceu ali no começo do século XX, no ano de 1908, tá? Então, assim, enquanto estrutura de religião, lembra que eu falei para vocês o que é religião? A religião, ela oferece para gente informações sobre o funcionamento do universo, oferece para nós técnicas, rituais, formas da gente se conectar com o divino. Então a religião ela serve como uma ponte de conexão com o divino, né? Então nessa estrutura de religião, a Umbanda surgiu para nós no ano de 1908, certo? No dia 15 de novembro. Então se vocês estiverem aí anotando, ó, ano de 1908, dia 15 de novembro, certo? Como que foi que a Umbanda surgiu? Ela veio através da manifestação de um espírito que se apresentou com o nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então esse espírito, ele incorporou através do médium Zélio Fernandino de Moraes, né, durante uma sessão espírita, ele incorporou nesse médium e ele anunciou ali, nessa sessão espírita, que surgiria uma nova religião, certo? E essa religião, no caso, seria a Umbanda. Surgiria uma nova religião, onde as pessoas seriam muito bem-vindas e tudo mais. Eu vou ler para vocês um trecho aqui de um livro que eu estou nas minhas mãos, que é a Iniciação à Umbanda, né? E vou ler um trecho aqui do que o espírito falou nessa sessão. Mas o que eu quero dizer para vocês antes é o seguinte: naquela época, no ano de 1908, já existiam outras religiões, tá, gente? E a religião, ela tem essa função de conectar com o divino, né? Então já existia
evangélicos, né, a igreja protestante, já havia católicos, espíritas, budistas, já havia outras religiões naquela época. E por que que houve essa necessidade de surgir uma outra religião, né? Isso que nós vamos entender agora. Nós sabemos que aqui no Brasil tem um histórico muito grande de invasão, de preconceito, de tortura, de racismo e muitas coisas ruins que aconteceram, né? Então o Brasil gerou para si um grande karma, né? Um karma espiritual. Então as pessoas que agiram com maldade, com preconceito antigamente, vão, de certa forma, ter que sanar esse karma, né. Nossa religião acredita nesse negócio de da gente retornar para sanar os nossos karmas, coisas que a gente deixou em aberto para resolver, né. Então o Brasil foi gerando esse karma. Aqui no Brasil a gente fala que teve a invasão, porque tinha os povos originários, que eram os povos indígenas, né, que surgiram aqui no Brasil, e eles viviam aqui de boa, tranquilamente, até que veio os europeus, o homem branco, né, a gente pode dizer assim também, veio para o Brasil, invadiu, né, as terras, achando que era deles, tomaram parte aqui. Também trouxeram forçadamente os negros lá da África, escravizados, né. É muito importante a gente falar que os negros não foram escravos. Tem muita gente que costuma contar a história: "Ah, porque os escravos", não fomos escravos, o nosso povo negro não foi escravo, foi escravizado. Isso quer dizer que ele foi submetido à situação da escravidão, sem querer, né, lógico. Então trouxeram os povos negros para serem escravizados aqui no Brasil, serem torturados. Então aqui no Brasil teve muita coisa ruim, né. E até as pessoas, vamos dizer, o povo negro, o indígena, foi também gerando dentro de si o quê, gente? Raiva. Lógico, se você é escravizado, torturado, você vivia de boa, vem alguém e tortura e escraviza você, você fica com raiva, você quer se vingar, você quer atacar, né. Então a gente não tira a razão, né, deles, dos nossos povos antigos, mas assim, esse sentimento de raiva, de ódio, a gente sabe que não é um sentimento muito nobre, né, e bom. Mas naquela época, né, a gente fala aquela época é engraçado, porque a gente sabe que até hoje, né, ainda existe essas questões que nós precisamos lutar contra o racismo, contra o preconceito, né, é muito ruim isso, né. Mas mas naquela época a gente fala que surgiu, porque tava demais, né, vamos colocar assim, tava demais. Então, o que acontece, era tortura, era sentimentos à flor da pele, era tristeza que estava caindo sobre as nossas terras, muitas pessoas eram capturadas, né, também tinham depressão. Então imagina, esse reboliço de energia que estava acontecendo aqui no Brasil afetou o quê? O espiritual, né. Então, lembra que eu falei para vocês que a Umbanda surgiu através da manifestação de um espírito, né. Isso quer dizer que esses espíritos, né, quando a gente fala que o espírito que se manifestou primeiro é o caboclo das 7 encruzilhadas, a gente entende que, na espiritualidade, os espíritos eles agem ali em comunidade, né, é um conjunto, eles conversam, eles interagem. Então mesmo que quem se manifestou foi o caboclo das 7 encruzilhadas, com certeza ele estava ali interagindo com outros espíritos que enviaram ele até aqui, e teve um acordo ali, eu acredito, para que surgisse uma nova religião, uma religião que falasse sobre, digamos, essa miscigenação dos povos, essa mistura, uma religião que não tivesse preconceito, que trabalhasse mesmo a tolerância entre os povos, trabalhasse a compreensão, o respeito da humanidade, né. Então uma religião que viesse trazer humanidade, trazer amor, né. E nós sabemos que outras religiões daquela época,
Também tem o amor, a paciência, procuram desenvolver tudo isso também. Porém, os seres humanos, né, encarnados, estavam muito envolvidos nessa onda de preconceito, nessa onda de racismo daquela época. Então, mesmo que as religiões daquela época promovessem o amor, a paciência e a compreensão, vamos supor, se entrasse uma pessoa negra dentro da igreja, com certeza, a maioria das pessoas que estavam ali brancas, pessoas da elite, né, que tinham dinheiro, posses, iriam olhar de uma forma estranha para aquela pessoa negra que entrou dentro da igreja. Se entrasse um indígena em um ambiente espiritual, né, considerado ali mais da elite, as pessoas iriam olhar ele como um ser estranho, uma pessoa que não tá com Deus, digamos assim, né. Então tinha esse preconceito naquela época sim, né. Isso fazia com que as pessoas negras, né, e os indígenas e outros povos que a gente pode chamar de minorias daquela época, se sentissem, como a gente pode dizer, marginalizados, se sentissem ofendidos. Isso também, né, ia gerando essa sensação de tristeza, de raiva, de revolta, enfim. Então já no ano de 1908 a gente sabe que já tinha sido abolida, né, a escravidão, todas essas coisas, mas havia muitas pessoas marginalizadas, muitas pessoas que viviam um estado de sofrimento. O povo negro, por exemplo, vivia aí nas periferias, né, onde foram construindo as favelas e tudo mais, e quando eles tentavam praticar a sua espiritualidade, né, trazendo referências da África, que veio a se tornar o candomblé depois, né. Quando eles procuravam praticar a sua espiritualidade, eles eram rechaçados, né, era criticados, muitos eram presos. Só de você estar andando na rua, você era acusado de vadiagem, né, era preso, tudo era desculpa para torturar, né, torturar os povos que já estavam sendo oprimidos e eram mais oprimidos ainda, né. Então era muito grande essa tortura, essa opressão aqui no Brasil. A gente sabe que ainda é, tem muita coisa pra gente melhorar, mas imagina gente, naquela época que não tinha nem muitos recursos, né, tecnologias, tudo mais. Então as pessoas realmente tinham que se virar para viver nessa realidade de tortura. Então, assim, os povos indígenas e africanos, eles não tinham, digamos assim, a liberdade religiosa para se conectar com o divino da forma deles, né. E quando eles procuravam, as religiões consideradas boas daquela época, né, eles eram vistos com maus olhos. Imagina a situação, você não poder ter o direito humano e universal de se conectar com o divino, né. Você ser torturado, ser humilhado, ser criticado e várias coisas a mais. Então a Umbanda surgiu não para ser melhor que outras religiões, nem para dizer que é a religião certa, né, mas ela surgiu como um espaço religioso seguro para que as pessoas pudessem expressar a sua religiosidade, a sua espiritualidade sem preconceito, sem racismo, né. Então a Umbanda, ela trabalha isso, né, não quer dizer que às vezes a pessoa que entra pra Umbanda ela não tenha um preconceito dentro de si, um sentimento de ódio, alguma coisa, mas a Umbanda ela trabalha pra gente abandonar os preconceitos, abandonar o racismo. Ela trabalha justamente para a gente se renovar, para a gente mudar essa nossa visão, e ela abrange o melhor que tem nas outras religiões, né, e faz ali uma leitura dentro das nossas bases, para que a gente possa fazer essa mistura mesmo, essa miscigenação. Então você vê que na Umbanda tem referências da cultura africana, tem referências indígenas, tem referências católicas, tem referências espíritas. Então a Umbanda ela se torna ali um espaço de união, né, para mostrar também para as outras religiões que todas elas têm coisas em comum, certo? Que é o amor, que é o foco na evolução. Então a Umbanda ela vem como um símbolo de união,
ela vem como um símbolo de comunhão, né. Então esse é um dos propósitos da Umbanda, né, dela ter surgido naquela época. Não é para ser melhor que as outras religiões, mas é também para mostrar pra que naquele momento as pessoas estavam, vou dizer bem assim, cegas pelo preconceito, pelo racismo, sendo que a própria religião de cada um daquela época pregava o amor, o respeito, a tolerância, mas as pessoas estavam tão egoístas, conectadas com o ego, que saiu dessa parte espiritual e ficou nessa parte mundana do ego, né. Então a Umbanda ela veio também para renovar, né, para dizer: "Gente, vamos falar de amor". Todas as religiões procuram focar no amor, na evolução, na paciência, no desenvolvimento. Então a Umbanda, ela também veio ser símbolo desse resgate, né, do amor que tem em todas as religiões, do equilíbrio, da evolução. Então por isso que muitas pessoas veem que na Umbanda tem essa coisa de mistura mesmo, né. E uma outra coisa que eu falei já pra vocês que a Umbanda traz, é essa função de ajudar a gente sanar, ou seja, acabar com o karma ruim que a gente tem, por conta das coisas que a gente fez lá no passado, né. "Ah, mas não fui eu que fiz, eu não estava lá, eu não fiz nada de ruim". Então a gente não sabe, porque assim, eu falei pra vocês que nós umbandistas acreditamos nessa questão de reencarnação, de vida após a morte, né, nós acreditamos nisso. Então nós acreditamos sim, a gente pode ter sido sim, pessoas torturadas ou torturadores do passado, a gente pode ter sido, entendeu? É uma coisa que a gente acredita. Então já que você pode ter sido, então nessa existência é melhor você aprender o quê? A respeitar, ter tolerância, né, a evoluir enquanto ser humano. Então a Umbanda ela ajuda nisso também, porque no próprio terreiro de Umbanda as práticas, o desenvolvimento engloba, manifestações, práticas que vêm de diversas culturas, né, cultura africana, cultura indígena, cultura espírita, a filosofia espírita, práticas da igreja católica. Então dentro do terreiro de Umbanda, você vai aprender a ter tolerância, caridade, amor, vai ajudar você a vencer esse karma aí, se você fez alguma coisa ruim. Se você não fez, melhor ainda, porque você vai estar fazendo coisas boas, né. Então, a Umbanda tá aí para ajudar. E assim, pensa aqui comigo, lá no passado, os povos que foram escravizados, né, o povo negro, o indígena, eles quando desencarnavam, eles também o espírito deles iam para um lugar de desenvolvimento, de evolução, de acordo com o que eles viveram. E às vezes a pessoa encarnava com raiva, com ódio, porque foi torturada, foi massacrada, viveu a vida toda, ruim, né, sendo oprimida. Quando você desencarna assim, você desencarna com rancor, com raiva, e às vezes esses espíritos eles querem vir falar, eles querem desabafar, eles querem trabalhar para que eles possam evoluir ou querem contar as histórias deles, né, às vezes são espíritos evoluídos que querem contar as histórias deles. E muitos espíritos no processo da sua evolução, eles ainda se apresentam com a forma que eles eram na última vida, né. Então muitos espíritos nesse processo de evolução ainda se apresentavam como negros, como indígenas, e esses espíritos eles não eram bem-vindos nos meios espíritas, né, porque naquela época as pessoas que incorporavam, pessoas que conversavam com os espíritos, por conta do preconceito e do racismo, eles achavam que os espíritos mais evoluídos eram espíritos, assim, de doutores, espíritos de pessoas estudadas, pessoas que eles consideravam cultas, né. Mas também tínhamos aí os espíritos muito sábios dos povos africanos e indígenas, né. E quando eles se manifestavam, havia um certo um certo afastamento. Por quê? Por conta do nosso ego de ser humano. As pessoas elas, por mais que elas conversem com os espíritos, ainda tem o ego humano, né. Então
se o nosso ego, as pessoas são preconceituosas, a gente acaba se influenciando. Então muitas pessoas achavam que os espíritos que se apresentavam como caboclo, eh, como pretos velhos, essas entidades assim, achavam que eram espíritos inferiores, né, e não davam oportunidade para esses espíritos falarem, se comunicar, trazer a mensagem deles, né, desabafar ou trazer uma mensagem de vida, enfim, não tinha espaço para esses espíritos se comunicarem naquela época antiga. Então a Umbanda também veio como uma religião que abriu espaço para essa espiritualidade, né, para espíritos evoluídos, espíritos que estão num desenvolvimento maior, pudesse trazer mensagens de evolução para que possamos aprender, e para que espíritos que estão menos evoluídos e que desencarnaram, por mais que eles estivessem menos evoluídos, a gente tem coisas a ensinar a eles, né. Porque tem assim, a espiritualidade ela tem, vamos dizer, níveis. Então assim, nós seres humanos encarnados, a gente pode sim estar num nível mais elevado que alguns espíritos inferiores, e vai ter espíritos superiores mais elevados que nós, né. Então a gente sabe que tem pessoas mais iluminadas, pessoas que estão evoluindo, enfim. Então, às vezes, tem espíritos e entidades um pouco menos evoluídas que acabaram se perdendo aí no caminho e nós podemos ajudar elas. Por isso que a Umbanda tem esse negócio de colocar a espiritualidade em prol da caridade. Então, nós temos esse poder de ajudar esses espíritos, né? Então, muitas vezes vêm espíritos até nós que só quer falar, que ajuda, né, e a gente: "Sai pra lá, sai, sai em nome de Jesus, sai coisa ruim". Tem gente que tem esse costume, né. Às vezes não, às vezes os espíritos eles precisam de ajuda mesmo, uma conversa, né. Então assim, a Umbanda ela abriu esse espaço pra gente não julgar, sabe, eu não julgo você, eu te escuto. Olha só, a Umbanda é que nem psicólogo, né, terapia. Escute sem julgamento. Vai direcionar aquele espírito para a luz, né. Então, assim, a gente compreende a importância da religião Umbanda ter surgido naquela época, né, no começo do século XX, no ano de 1908, estava bem no começo do século, gente. Então, assim, você vê que ela surgiu num tempo específico, né, que não é uma coisa à toa, já é uma coisa planejada pela espiritualidade, então ela surgiu naquela época de 1908, dia 15 de novembro. Com a função específica, né, além de nos conectar com o divino e tudo mais, a função específica da Umbanda é acolher, praticar caridade, não julgar, ouvir os espíritos, aprender com eles e ensinar os espíritos menos evoluídos também a evoluir. Então nós que estamos aqui nesse meio, a gente aprende com os espíritos mais elevados e ensina os espíritos que estão aí no processo de evolução e que a gente já tem essa capacidade e essa autoridade para auxiliar eles e ajudar eles e acolher eles, né. Então a gente está sendo amparado aí pela Umbanda, tanto para a gente aprender quanto para a gente ensinar. A gente é aprendiz e também instrutores, né, então a gente faz essa troca com o universo, recebe e dá, né, tudo de graça, tudo com a caridade, o que a gente recebe de graça a gente dá de graça também, então é uma maravilha. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como aconteceu essa manifestação do caboclo das 7 encruzilhadas no médium Zélio Fernandino de Moraes, que deu início, né, à religião Umbanda ali enquanto religião, certo? Ali no ano de 1908, o médium Zélio Fernandino de Moraes, ele tinha apenas 17 anos, e ele frequentava ali uma reunião espírita no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, quando ele incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, tá. Nesse momento que ele incorporou, os outros médiuns que estavam em volta começou a achar um pouco estranho. Lembra que eu falei para vocês do preconceito? Por mais que a religião é espírita, kardecista, era uma religião que procura promover o amor, né, o desenvolvimento e tudo mais. Naquela época,
digamos assim, que o pessoal ainda estava com a mente meio turva, né. Hoje em dia a gente sabe que a espiritualidade já tem ajudado, até os nossos irmãos espíritas, kardecista, a abrirem um pouco mais a mente, porque essa é a função da espiritualidade, né, ajudar a gente a ser mais tolerante e tal. Mas naquela época, por mais que as pessoas ainda buscavam a tolerância, muita gente ainda não tinha tanta tolerância, porque simplesmente não se propunha a esse contato com o diferente, né? Com pessoas de outros grupos, com pessoas de outras classes, com pessoas de outras etnias. Como você não se propõe a esse contato, você acaba ali se fechando, né? Então, quando houve a incorporação do caboclo das sete encruzilhadas no médium jovem Zélio Fernandino de Moraes, apenas com 17 anos, os médiums ali em volta ficaram, assim, meio ressabiados, vou usar essa palavra. Ficaram irritados, sei lá, eu não sei porque eu não estava lá, né, mas ficaram, assim, achando estranho, achando que era um espírito que não tinha evolução, que tinha muito que aprender, que evoluir, e já queriam expulsar esse espírito ali da sessão, né, tipo: "Saia daqui, você não é um espírito bem-vindo", alguma coisa assim nesse sentido. Então o médium ali que estava dirigindo a sessão perguntou para o espírito que incorporou no Zélio Fernandino de Moraes quem ele era, o que estava fazendo ali, né? Então ele se apresentou, dizendo que ele era apenas um caboclo brasileiro, né? Caboclo é um indígena, a gente sabe, né? Então era um indígena brasileiro que estava ali incorporado no Zélio. Aí ele falou que em outras encarnações dele era um espírito já evoluído, né. Então ele já teve várias encarnações. Então ele falou que já foi padre, já foi outras coisas, né. Então ele teve outros conhecimentos filosóficos, aprendeu muita coisa, mas ele, veja bem, ele escolheu se apresentar como caboclo justamente para provocar essa sensação, essa interação, porque a Umbanda ela vem justamente para isso mesmo, né, para provocar na gente essa interação, essa miscigenação, essa tolerância, esse respeito a todos os povos, por mais que eles se apresentem de forma humilde, né, considerado humilde, simples, a gente precisa respeitar as manifestações assim como elas são. Porque se elas se apresentam de determinadas formas, tudo tem um propósito, tudo é por algum motivo e nós não estamos aqui para julgar, a gente está aqui para entender e evoluir, né. Então ele se apresentou ali proposital, tá gente, de como caboclo, né, ele podia ter se apresentado como qualquer uma forma que ele já veio, né, incorporado, mas se apresentou como um caboclo brasileiro que, no caso, seria a sua última encarnação, justamente para já provocar isso aí. Então, observando esse espanto, né, por parte dos outros médiuns por conta da presença do caboclo das sete encruzilhadas, ele falou mais ou menos assim: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelamento universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornam iguais na morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte? Ele falou isso porque assim, depois que a pessoa desencarna, né, tem um nivelamento, não importa se você é rico, pobre, negro, indígena, branco, oriental, né, a gente tem que ser respeitado, os espíritos têm coisas para dizer, não importando a humildade como se apresenta, né. Então o espírito falou isso, olha só, e ainda disse algo assim: "Porque não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além". Olha, então ele quis dizer assim, as pessoas que desencarnam, por mais que elas não foram, né, pessoas
famosas na Terra, vamos colocar assim, famosos, não foi nenhum artista, nenhum cientista famoso, nada mais tem experiência de vida, porque eles não podem visitar, se manifestar, mesmo não tendo sido pessoas consideradas importantes, né, mas eles têm mensagem para dizer. Aí o caboclo ainda falou: "Por que ou não os caboclos e pretos velhos?" Por que, né, que eles diziam não aos caboclos e aos pretos velhos? Era o preconceito, né, gente. E ainda falou: "Acaso não foram eles também filhos do mesmo Deus?" Olha, nessa época, né, que ele falou isso, as pessoas diriam que ele lacrou, né, caboclo lacrou ali: "Acaso não foram eles também filhos do mesmo Deus?" Aí a pessoa ia ficar chocada ali, né. Daí ele continuou falando algo assim: "Amanhã, na casa onde o meu aparelho mora", aparelho é o médium, né, é o médium pelo qual ele se manifestou, o corpo do médium, né, porque o corpo é como fosse uma ferramenta, um aparelho mesmo, né. Então amanhã na casa onde o meu aparelho mora, haverá uma mesa posta e toda e qualquer entidade que queira se manifestar, independente daquilo que haja sido em vida, todas serão ouvidas e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos aqueles que souberem menos, e nenhum viraremos as costas, nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. Olha só, aqui, gente, é um dos grandes fundamentos da Umbanda, tá? Que é assim, receber a espiritualidade, a nenhum dizer não, não virar as costas. Então, assim, um umbandista, né? Ele é um trabalhador mesmo da espiritualidade, um trabalhador da luz. Ele não vira as costas, ele vai procurar tratar, né? A espiritualidade. Então, vão ouvir os espíritos que sabem mais e ensinar os que sabem menos, né. E a nenhum vai virar as costas, sem preconceitos, né. Enfim, aí a partir daí, resumindo, tá gente, porque eu também não estava lá, então eu não sei literalmente como aconteceu. Eu tô lendo aqui inclusive um livro Iniciação à Umbanda, já li outros livros também de Umbanda que conta também essa história, então não sei como aconteceu 100%, então tô resumindo assim de uma forma para a gente compreender. Mas ali depois que acabou a sessão espiritual, né, onde o Zélio de Moraes estava presente, ele foi embora, né, para casa dele e no dia seguinte, ó, tô lendo aqui no livro, ó, no dia seguinte, na rua, veja bem o endereço, Rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves, que é um município lá de São Gonçalo, lá do estado do Rio de Janeiro. O caboclo das 7 encruzilhadas, né, baixou e às 8 horas do dia 16 de novembro de 1908, né, começou ali o primeiro culto, né, de Umbanda, ali naquele momento, primeira sessão de Umbanda. Então, assim, a Umbanda, enquanto religião, é concedida ali, que foi o seu início no dia 15, mas começou os rituais mesmo, sim, lá na casa do Zélio, no dia 16 de novembro de 1908, né. E ali começou, então foram algumas pessoas, talvez a princípio curiosas: "Ai, como que é isso? Um caboclo incorporou", outras pessoas também que já, incorporavam caboclos também. Então assim gente, eu falei para vocês que a Umbanda enquanto religião, ela oficial, assim, do Brasil pode ter se instituído no dia 15 de novembro de 1908, tá. Mas já tinham outras pessoas que incorporavam caboclos, pretos velhos, haviam outras pessoas que já faziam isso, tá bom. Então, assim, o Zélio, talvez também por ter ali contato com os espíritas, né, talvez algumas pessoas ali do meio dele já ficou sabendo e foi também no outro dia lá na casa dele, para começar ali a Umbanda, né, e outras pessoas também foram surgindo, foram vendo que a espiritualidade vinha se manifestar para trazer mensagens, para ajudar os outros, né, para aconselhar.
Enfim, então as pessoas foram indo, foram gostando, se sentindo bem, se sentindo conectadas com o universo, se sentindo aliviadas. Iam pessoas com espíritos perturbados, eram tratados ali, os espíritos da pessoa se libertavam, e ali tinha todo um tratamento. Veja bem essa diferença, né, se alguém vai num terreiro de umbanda, a pessoa tá se sentindo perturbada espiritualmente por alguma entidade, alguma coisa, o ideal do terreiro de umbanda é ajudar a pessoa que foi lá se consultar e também ajudar esses espíritos que estão em volta da pessoa, porque são espíritos, né, menos evoluídos, então eles precisam de uma orientação, de um direcionamento também. Às vezes são espíritos que têm uma ligação com a pessoa no passado dela, espíritos perturbados que também precisam de luz para evoluir. Então na Umbanda simplesmente a gente não expulsa assim: "Sai, sai, vai embora". Não, porque são seres humanos que desencarnaram, né, então você imagina, você vai pedir ajuda e alguém chega: "Sai daqui, vai embora, não quero te ouvir, não sei o quê", não. A Umbanda ela recebe essa pessoa e todo o terreiro de Umbanda ele é preparado com espiritualidade também. No terreiro de Umbanda tem muito espírito de luz que vai receber esses espíritos também, vai ajudar, vai tratar eles, vai direcionar eles. Então, o terreiro de Umbanda, ele é justamente um espaço de não preconceito, né? Então, todos os seres que entram ali vão procurar ajuda e vão ser ajudados, né? E direcionados de alguma forma. Essa é a intenção do terreiro de Umbanda. Uma coisa interessante da gente perceber é o seguinte também: Zélio de Moraes, que foi o médium que incorporou o caboclo das sete encruzilhadas, ele teve um ensinamento, né, totalmente ali espírita, certo? E quando surgiu, né, a religião Umbanda, ele estava sendo direcionado pelo caboclo das sete encruzilhadas, né, com referências da cultura indígena, com ervas e tudo mais. Então ali a Umbanda ela também foi se estruturando e trazendo cultura dos outros povos, né. Então quando incorporava também um preto velho, o preto velho trazia referências o quê? Da cultura africana, porque era um espírito de um ex-escravizado do passado que desencarnou, né, então trazia referências da cultura africana, assim que foi se compondo, as bases da religião Umbanda, né. Então as referências africanas, indígenas, eh, católicas não foram, eh, não surgiram, assim, na Umbanda especificamente já logo no começo, foram sendo compostas, né. Então, assim, a Umbanda hoje em dia ela tem a referência africana, porque muitos espíritos que se manifestam através dos médiuns de Umbanda, eles trazem referências da cultura africana, da nossa matriz, e isso ajuda a gente ter respeito pela nossa ancestralidade, pela nossa cultura afro, e ajuda também a sanar o preconceito. Então, por isso que a Umbanda, ela traz essas referências, né, juntamente com referências indígenas, referências espíritas e católicas, ela não propõe fazer tudo igualzinho na África, por isso que a Umbanda é diferente, por exemplo, do Candomblé, que o Candomblé é uma religião, também brasileira, que ele tenta manter aquela tradição africana que vem desde os povos. É muito interessante, porque os povos africanos eles resistiram, né, com a sua cultura, com a sua espiritualidade, resistiram. Então é muito importante e interessante o Candomblé, por exemplo, manter, né, se preocupar em manter essa tradição. É uma forma de respeito também, né, com a nossa ancestralidade. Mas a gente fala que a Umbanda é diferente, porque a Umbanda, ela não pensou assim, digamos, no começo: "Vamos fazer igual lá na África", não. Ela a Umbanda se propôs a ouvir a espiritualidade, entender a proposta da Umbanda é essa: aprender com a espiritualidade e orientar os espíritos que precisam de ajuda. E quando vinha uma espiritualidade com cultura africana,
ela trazia para a gente formas de se comunicar com o universo através da cultura africana. Então a gente entende que a cultura africana tem muito para nos ensinar e por isso que hoje em dia a gente tem esse culto aos orixás, que é uma forma da gente se comunicar com o universo. A gente aprendeu com a cultura indígena por conta de espíritos que ensinou para gente também referências da cultura indígena. A gente aprendeu com a cultura oriental, a gente aprendeu com coisas aqui do Brasil, com os baianos, com boiadeiros, com marinheiros. A gente foi aprendendo com a própria espiritualidade aqui do Brasil, que tinha muito que nos ensinar para a gente aprender, né? Então, é muito interessante, porque assim, é uma religião que a gente fala que é bem brasileira, né? Tem bastante a espiritualidade ativa aqui do Brasil, né? Vem nos ensinar segredos da nossa própria terra, da nossa própria ancestralidade, e aí a gente vai compondo os rituais de Umbanda. Então, assim, o principal da Umbanda, igual eu sempre falei para vocês, até em outros vídeos, é a manifestação do espírito para ajudar, para fazer a caridade, né? E para receber conhecimento. E os espíritos que se manifestam, eles vêm trazendo conhecimentos de outros povos, né? Da África indígena e muitos outros, né? E também ajuda a gente a ter esse contato com essas outras culturas, a fim do que de vencer o preconceito, de vencer o racismo, né. Então, olha só, um dos maiores propósitos da Umbanda é esse, criar mesmo essa união, né, essa miscigenação, que nem a gente fala. Criar mesmo esse sincretismo, entender que, tipo, na nossa religião tem isso, mas na outra religião é a mesma coisa, mas com outro nome, né. E a gente vai fazendo essa ponte essa agregação maravilhosa com as coisas que são necessárias. Bom, agora nós vamos falar sobre alguns assuntos que envolvem também a religião Umbanda, certo? Como, por exemplo, hoje em dia, com essa enxurrada de informações, né? A internet, a mídia, nós temos muitas informações e sai muitos debates, né, sobre a verdadeira origem da Umbanda. Tem pessoas que não aceitam que a Umbanda surgiu em 1908 através do médium Zélio Fernandino de Moraes, porque já que a Umbanda procura lutar contra o racismo, esse tipo de coisa, acham estranho, né, ter sido um homem mais branco, ter trago essa mensagem, acha que teve um embranquecimento, né, da cultura afro através da Umbanda. Então, assim, a Umbanda ela precisa ser vista, que nem eu falei para vocês no na outra videoaula, como uma ferramenta de conexão com o divino, tá? Que ajuda a gente a se conectar com o divino e a ajudar os outros, né? Então é o principal. Mas a gente também não pode deixar de perceber que às vezes as ferramentas que Deus nos dá, né, que são as religiões também, elas podem sim ser usadas de forma errada, né. Então pode ser sim que a Umbanda tem algumas coisas, que aconteceram de errado, a gente não pode negar isso, a gente tem que assumir e procurar melhorar, né. Então, muitos questionamentos têm do embranquecimento, né. E eu tenho a seguinte visão, que a Umbanda nunca se propôs a ser igual à África, manter 100% a tradição africana, ela nunca se propôs a isso. A ideia da Umbanda é seguir a espiritualidade e fazer as suas práticas, né. Então a Umbanda nunca quis imitar a África nem nada. A Umbanda ela traz, a espiritualidade para se manifestar, e a espiritualidade nos traz a nossa ancestralidade africana. Por isso que na reunião de Umbanda a gente tem a referência africana, a gente tem respeito, né, por toda a nossa ancestralidade, a fim também de sanar e acabar com preconceito, com racismo, mas a Umbanda não quis embranquecer, digamos, a cultura africana, pegar, assim, as coisas da África e falar: "Deixa eu dar uma embranquecida", não. A proposta da Umbanda já é fazer já uma mistura, então automaticamente vai trazer alguns elementos da cultura branca, digamos assim, porque vai ter uma mistura da África
coisas indígenas com coisas da Europa, vai ter uma mistura mesmo. Então, automaticamente, a proposta da Umbanda já é, né, misturar e automaticamente seria esse embranquecimento, né. Mas, se de alguma forma, foi realmente utilizado a Umbanda nesse processo para promover ainda mais o racismo e essas coisas, a gente precisa estar atento a isso e não fazer dessa forma, né. E então respeitar quando alguém falar assim: "Ah, eu acho que a Umbanda fez isso", ouvir e entender se realmente faz sentido, se realmente a gente pode estar ofendendo, porque a Umbanda ela é muito de escutar, né, a gente precisa escutar, entender, aprender e ver, sabe, é muito isso. Então a gente precisa sim, observar se teve uma exploração, uma apropriação cultural, se não, refletir, porque assim, na prática, eu acredito que muitos umbandistas hoje conscientes não querem fazer isso, né, fazer mal para as outras pessoas. Então, a gente não segue esse padrão. Nossa missão é fazer o bem e seguir a espiritualidade. Então, a nossa referência da cultura de matriz africana vem por parte da ancestralidade espiritual que nos vem, nos mostra, nos fala, né? Não é assim pegar e querer embranquecer. Então, não sei assim, essa é a minha visão. Então, assim, meus irmãos do candomblé, pessoas também que procuram manter as tradições vindas da África de uma forma raiz, de uma forma, né, conservadora, pessoas que veem a Umbanda como uma forma de embranquecimento da cultura africana ou de destruir as bases da cultura africana. Perdoe se vocês enxergam nós assim, não é a intenção da Umbanda, né? A intenção da Umbanda é justamente honrar a nossa matriz, honrar essa cultura ancestral, né? Que a espiritualidade nos ensina, fala sobre essa cultura pra gente. Então é honrar, resgatar essa essas inspirações ancestrais, mas também de um jeito adaptado aos nossos dias de hoje, adaptado à nossa prática de Umbanda, que a prática de Umbanda não agrega só a cultura africana, mas também tem questões indígenas, espiritualistas que vêm da Europa, do povo branco, né. Então a gente tem sim referências de outras culturas, então a gente procura não trabalhar com essa coisa. A Umbanda ela veio também para quebrar com isso de, né, de guardar mágoa, rancor. Gente, a Umbanda ela não está ignorando que teve sim tortura, eh, invasões, coisas assim, né. A miscigenação que aconteceu no Brasil, né, a mistura que aconteceu no Brasil de brancos com negros, indígenas, inclusive foi forçada, né. A gente sabe que muitos donos aí das fazendas, das casas, tudo, transava forçado com as mulheres, né, africanas, com indígenas, transavam forçados e ali elas tinham os filhos, né, que eram chamados de mulatos, de uma forma até ofensiva, eram chamados de mulatos, nasciam com a pele mais clara, e ali eles tinham realmente esses projetos de embranquecimento, né, porque achava que através dessa mistura ia embranquecendo e ia, digamos assim, purificando a raça, né. Então a gente sabe que teve todas essas coisas. Então a Umbanda ela não é alheia a esses fatos, né. Só que assim, dentro do culto de Umbanda mesmo, eh, todas as referências que a gente tem das culturas são no propósito o quê? De unir de forma amorosa, de agregar de forma amorosa, né, não guardando não ignorando tudo o que aconteceu, mas justamente revertendo essas coisas para uma visão mais ampla, mais espiritualizada, mais amorosa. Então, assim, é uma coisa que muitas pessoas não gostam, mas dentro da Umbanda tem sim a cultura africana, tem a indígena, mas também tem elementos de culturas que envolvem o povo europeu, o povo branco. Tem, né, gente? Vai ter sim. É lógico que alguns terreiros de Umbanda, eh
vai estar mais puxado para uma coisa mais africana, né, muita gente até chama alguns terreiros de um bandomblé, porque tem muito mais puxando para a raiz africana, tem alguns que puxam muito para o espiritismo, outros que puxam muito para os indígenas, que são as 3 maiores bases da Umbanda, né, de referência: espiritismo, matriz africana e a cultura indígena, né. Então tem muitos terreiros que tem um pouquinho de cada um, é mais acentuado. Mas vai ter sim também coisas católicas, né, e assim, a intenção mesmo, na essência, não seria fazer um embranquecimento da cultura afro, nem trazendo a coisa mais negra para a cultura da Europa branca, não é essa a intenção, é fazer realmente o que que a gente pode agregar nessas culturas na nossa ancestralidade, né, porque todas são nossa ancestralidade, todas falam sobre nós, o que que a gente pode agregar para nossa evolução enquanto seres humanos, né. Então é isso aí. Mas assim, nós umbandistas, a gente também não pode, que nem eu falei, ficar alheio às coisas que aconteceram. E muitas vezes pode ser sim que o nome da Umbanda, da religião, foi utilizado para promover coisas ruins, né? Então, que nem eu falei, a religião ela é uma ferramenta, né, e a gente pode usar ela para o bem e por mal. Muitas vezes as pessoas utilizam a religião para fazer o mal. A gente vê na história, né, também a religião católica já foi usada para o mal. Muitas vezes religiões protestantes utilizam a palavra de Deus para pregar o mal, a intolerância. Então a Umbanda também pode ter, em algum momento, ter feito isso, ou muitas vezes as pessoas estar fazendo isso em nome da Umbanda, né. Então a gente precisa esclarecer, por isso que a gente precisa, enquanto umbandista, não fugir desses debates, desses temas, e esclarecer o ponto, que a gente busca no ideal, né, que é o fundamento da nossa religião, que é caridade, amor, e não se apropriar das culturas, fazer uma distorção, né, a gente deixar muito claro o nosso respeito pela nossa ancestralidade, mas a Umbanda ela pega essa referência, né, e toma um rumo diferente, uma releitura, valorizando de onde a gente veio, né. É aquela coisa, os filhos não são iguais os pais no sentido completo. Tem uma referência nos pais, mas eles vêm para fazer uma outra coisa. Então, assim, nós temos as nossas matrizes, né, que são a africana, a religião a espírita, né, a gente tem a doutrina espírita que vem ali também com algumas referências da religião do espiritismo kardecista, tem a cultura indígena, mas a gente não é igual, né. A gente vem trazendo aí uma releitura de muitas coisas de forma prática e sempre guiados pela espiritualidade, né. Então a gente não faz assim da nossa cabeça: "Vou fazer isso aqui diferente, porque acho que", né, não, a espiritualidade nos direciona, a utilizar essas referências, essas nossas coisas rituais, tudo de uma forma que realmente vai ajudar a gente a se conectar com o divino e a evoluir, né. A evolução nas práticas de Umbanda, elas não acontecem de formas aleatórias, né, "Vamos fazer diferente isso aqui agora". Nós sempre estamos sendo inspirados pela espiritualidade. E isso é muito interessante de falar, porque a Umbanda tem esse caráter também de renovação. Então nós temos muito essa inspiração e essa referência na ancestralidade por conta da espiritualidade que traz para nós, né, a memória. A espiritualidade traz para nós o conhecimento ancestral, que nos ajuda a evoluirmos, né, aprendermos também com as práticas antigas e com os erros antigos também, né. Então a Umbanda tem muito isso da ancestralidade para nos ajudar a sanar, as coisas que aconteceu, então a gente trata, abraça a ancestralidade com respeito, mas a gente também
traz coisas do tempo de agora, porque a mente humana, a consciência humana vai evoluindo, a nossa conexão com a espiritualidade vai evoluindo e eles vão nos trazendo também informações que estão já mais acessíveis para nossa consciência de agora, né. Então, por exemplo, a questão da oferenda que eu gosto de trazer como um exemplo forte. A oferenda é uma forma que a ancestralidade nos ensinou, de matriz africana, indígena também, que consiste da gente oferendar, né, eh, o coisas que a gente tem, o melhor que a gente tem com conexão com os nossos guias e orixás, né, e é um toque no divino, né, uma forma da gente tocar o divino, mostrar respeito pelo divino, as oferendas, né. Só que antigamente essas oferendas eram feitas às vezes de forma que acabava poluindo a natureza, não se preocupava, né, com deixar restos assim. Hoje em dia não, com a consciência que a gente já tem hoje, a espiritualidade já nos traz, né, essa coisa de fazer oferendas que pode, vamos supor, se degradar na natureza, não ficar poluindo, de repente fazer e já limpar, para também não chamar atenção e quebrar a intenção, né, porque a gente coloca ali uma intenção. Se a gente deixou lá e alguém já vê e se assusta, já não é legal. Então a gente tem essa responsabilidade social, essa responsabilidade com a natureza, né. Então a espiritualidade hoje vem nos trazendo para nossa consciência, que hoje em dia já fica melhor da gente entender, essas novidades, né. Então a Umbanda sempre vai estar se renovando, ela não é uma religião parada, estática, né, ela se renova junto com a espiritualidade, né, que nos traz. É um dos propósitos da Umbanda, né, ter essa coisa da ancestralidade, mas ao mesmo tempo se renovar, né. Então é uma forma da gente sanar também, que nem eu falei para vocês, a Umbanda, sanar karmas, né, acabar com karmas negativos, porque através da Umbanda a gente interage com outras culturas, né, que vai agregando na prática de Umbanda, a gente interage com karmas da nossa ancestralidade, do nosso passado, vai trabalhando esses karmas em nós, né, para a gente não levar adiante, e a gente vai sanando esses karmas junto com nossa ancestralidade, porque os espíritos que se manifestam na Umbanda e estão junto com a gente, ajuda a gente a evoluir e eles também vão tratando esses karmas do passado deles. É muito bom esse negócio, né. E, deixa eu ver, interação com a espiritualidade, sanar os karmas, respeito, tolerância, desenvolver a caridade, os atributos divinos. Então, assim, é uma religião que vem com diversos propósitos bons e legais. É uma religião que continua fazendo história, que sempre vai se renovar, porque vai trazendo novidades por parte da espiritualidade. Por isso que também dentro da prática de Umbanda a gente vê em vários terreiros muita coisa assim diferente acontecendo, porque a religião vai se renovando e trazendo novidades, né. Para você ter uma ideia, a Umbanda no começo ela não tinha muita literatura e muitos livros, hoje em dia já tem bastante livro que fala sobre Umbanda, né. Tem, por exemplo, o Rubens Saraceni que escreveu muito livro sobre referências, estrutura de Umbanda. Hoje em dia tem muito autor que também se preocupa em explicar direitinho o que é, falar sobre as coisas de Umbanda. Tem muito vídeo na internet de pessoas praticantes de Umbanda que buscam esse caminho da luz, do desenvolvimento. E isso é muito interessante, muito importante também para a prática de Umbanda. Então, como eu falei para vocês, a Umbanda nesse ano vai completar 115 anos, é uma religião nova, então tem muita história ainda para contar, para compor, e a gente está sempre em processo de desenvolvimento e evolução por conta da espiritualidade que vem nos instruindo, ainda mais nesses tempos modernos que a informação está muito rápida, a nossa mente está expandindo assim de uma forma, sabe? Eh, Estamos tendo a possibilidade de expandir, né? Porque tem muita gente que está
atrofiando a mente aí perdida nos mundos virtuais. Mas a gente tem a possibilidade de expandir e a espiritualidade está conosco também, acompanhando essa expansão. Então, por isso, em muitos terreiros a gente vai ver muitas coisas novas, muitas coisas diferentes. E isso é muito legal a gente abraçar essa diferença, essas novidades que compõem também a religião de Umbanda, né? Abraçar com respeito, com muita caridade, muito amor, renovações. Então, se a gente for ver, assim, de uma visão espiritual, a Umbanda, né, que enquanto religião surgiu ali em 1908, ela surgiu primeiro no plano espiritual. Ela é um plano espiritual de desenvolvimento, né? Então, ela foi implementada na Terra como um plano espiritual de desenvolvimento. É um canal de comunicação dos espíritos com a gente. Então, os espíritos combinaram ali, poxa, vamos, seria legal tivesse uma religião que recebesse ali a espiritualidade sem preconceito e tal, porque ali no Brasil a galera tá difícil, né, receber aí o espírito para trazer as novidades, as coisas. E muitos espíritos querem falar as coisas interessantes para eles também evoluírem, e eles não têm oportunidade. Então, seria legal ter uma Umbanda ali na Terra, né? Então, a Umbanda, apesar de ter surgido assim enquanto religião em 1908, ela já começou na espiritualidade. E antes de 1908, os espíritos se manifestavam já, né? Em pequenos grupos, em outras religiões também. Os espíritos de Preto Velho Caboclo se manifestavam ali, onde eles se sentiam mais à vontade, porque em alguns lugares não eram bem-vindos por conta do preconceito, né? Uma questão interessante aí que eu acho interessante que uma vez eu pesquisei, se a Umbanda ela traz, né, essa ancestralidade, esses espíritos que vêm nos ajudar a sanar algumas questões aqui do Brasil, referências, enfim. Se ela fosse em outro país, né, não fosse no Brasil, também pesquisei e vi que, tipo, as práticas de Umbanda, o desenvolvimento, a conexão com a espiritualidade, com a ancestralidade que a Umbanda traz, também pode ser praticada em outros países. Inclusive tem, acho que é no Japão, e lá os espíritos se manifestam com o nome de samurais, geishas, coisas desse tipo, típicas de lá, porque eles vão trabalhar o que? A ancestralidade daquela região e sanar, né, o karma daquela religião, trazer informações e desenvolvimentos daquela religião. Então a Umbanda ela é super adaptável também. As religiões, as práticas de Umbanda ajudam você a se conectar com a ancestralidade da sua região, né? E ajudar você a evoluir a partir das missões que tem para fazer ali naquela religião, junto com a espiritualidade. Então a Umbanda é uma ferramenta, tá? Sim, uma ferramenta de conexão com o espiritual que ajuda você a se conectar com a espiritualidade da sua região, daquele lugar onde você nasceu para cumprir a sua missão, né? Então aqui no Brasil nós nos conectamos com a ancestralidade brasileira, que é indígena, africana, tem referências orientais também, tem, e diversas coisas, né. Então, pessoal, essa é a história da Umbanda que eu estou contando para vocês de um jeito mais simples, para que fique mais fácil de entender. Eu espero que eu tenha ajudado. E eu vou fazer um resumo aqui bem rápido, para que vocês possam aí conferir se vocês conseguiram compreender tudo, tá? Então a Umbanda, né, vamos colocar assim, que ela nasceu primeiro no plano espiritual, né, onde os espíritos viram a necessidade aqui no Brasil de trazer uma religião, uma forma onde os espíritos pudessem se comunicar conosco de forma respeitável, onde não tivesse julgamentos, né? Porque toda a espiritualidade tem algo a dizer. Os espíritos mais evoluídos têm para ensinar e os mais menos evoluídos querem aprender, querem ajuda
e nós vamos estar ali para ajudar também. Então a Umbanda nasceu primeiramente assim no plano espiritual, os espíritos começaram a se manifestar, eh, espíritos de povos que eram oprimidos, né, que eram, eh, pretos, pretos velhos, indígenas, né, que é os caboclos, começaram a se manifestar em vários lugares, né, com outros médiums, mas como eram mal vistos, né, então seria legal ter ali uma religião para isso. Então em 1908, né, no dia 15 de novembro de 1908, o caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou através do médium Zélio de Moraes e disse que iria, né, surgir essa nova religião. O médium Zélio de Moraes foi provavelmente escolhido pela espiritualidade por alguns motivos, né? Ele era uma pessoa mais branca? Era, né? Mas também naquela época, né? E a gente fala naquela época sabendo que hoje ainda tem muito preconceito, mas naquela época se tinha mais passabilidade, a pessoa branca podia fazer mais coisas, então talvez foi até um propósito espiritual já nessa intenção mesmo, né, porque através do Zélio de Moraes conseguiu, né, que a Umbanda fosse registrada enquanto religião, a Umbanda foi aceita, né, porque as outras religiões como o Candomblé e outras não eram aceitas por conta do preconceito, e talvez ali por conta do Zélio de Moraes ser branco mesmo, a aceitação foi mais receptiva, né, por ter também referências espíritas, então talvez foi mais receptiva. Então ali também já foi o Zélio de Moraes foi usado, né, como um artifício espiritual em prol de algo maior, né. Então assim, o caboclo das Sete Encruzilhadas incorporou através dele para que pudesse ser instituída a Umbanda, e dessa maneira a Umbanda se tornou mais conhecida, foi indo, tanto que muitos outras práticas religiosas, igual de Candomblé e outras, utilizaram o nome da Umbanda, porque a Umbanda era, né, autorizada, e as outras não. Então muitas colocaram o nome de Umbanda só para não fecharem, né. Então, por isso que hoje em dia a Umbanda é confundida, às vezes, também com outras religiões, né. Mas a Umbanda, é diferente. E a Umbanda também, né, apesar de ter essa história toda, ela continua ainda fazendo história, né, porque ela se renova, porque a interação com a espiritualidade promove isso mesmo, o desenvolvimento, a evolução, a renovação. Então a Umbanda tem a conexão com a ancestralidade e também um impulso de renovação, de transformação, né? Porque senão nada vai adiantar se a gente não estiver em busca da evolução e da nossa melhora, né? E a religião também vai se estruturando conforme a gente vai evoluindo e melhorando, né? As nossas práticas vão ganhando novas releituras também com o passar do tempo, nós vamos ampliando a nossa consciência, então é muito interessante. A função que a Umbanda tem enquanto ferramenta de conexão religiosa, né? É bem interessante, uma ferramenta tanto para nós, né, nos conectarmos com o divino, quanto para a espiritualidade também se comunicar de uma forma compreensível com nós que estamos aqui encarnados, cheios das nossas limitações, né? Porque a gente tem limitação. Então, os códigos da religião Umbanda ajuda a espiritualidade a se comunicar com a gente dentro das nossas limitações, que a gente vai melhorando. Então, mais para frente, a gente vai estar melhor, né? Mas enfim, pessoal, essa é a história aí da Umbanda que eu trouxe para vocês de um jeito assim mais simples, mais conversado, né? Como eu também já falei, espero que tenha agregado aí na vida de vocês, né, nessa compreensão da Umbanda, o que é a Umbanda, como surgiu, qual é o propósito da Umbanda, né? E que através desse bate-papo, dessa conversa, vocês possam ter feito boas anotações para pesquisa pessoal mesmo aí de vocês, tá?
E é isso aí. Vamos evoluir juntos com muita fé e amor. Até mais e axé.